Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos nesse dia que se inicia para nós de uma forma muito profunda, porque nós recebemos de Deus o dom da vida, a graça de poder celebrar o dom da vida. E isso nós fazemos quando nos encontramos com o Senhor e deixamos que Sua palavra plasme o nosso coração, restaure o nosso coração e conduza a nossa vida na conformidade da Sua vontade. Para isso, irmãos, peçamos juntos o Espírito Santo. Digamos com muita fé: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios e a nossa boca anunciará o vosso louvor. Isso mesmo, nossa boca anunciará o louvor de Deus, os louvores do Senhor. Nós podemos cantar as misericórdias do Senhor, como diz o salmista. Por quê? Porque o Senhor fez em nós maravilhas, como cantou a Virgem Maria. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Sim, nós podemos declarar isso hoje com toda a convicção. O Senhor fez em mim maravilhas. Vamos dizer isso juntos. O Senhor fez em mim maravilhas. O dom da tua vida, a graça de poder, de você estar aqui nesse momento junto comigo, nessa comunhão de corações que de fato nós percebemos que sozinhos nós não chegamos muito longe. Nós somos a igreja reunida em torno do santo altar, do santo sacrifício que é celebrado agora, nesse exato momento, em tantas igrejas no mundo todo, em cada paróquia, em cada capela, e o Senhor que é adorado, amado. Nós estamos aqui unidos ao redor dos santos altares, unidos na comunhão dos santos, na certeza de que mesmo fracos e miseráveis pecadores, o Senhor abre o seu coração para nos dar tudo o que nós precisamos. Escute, o que nós precisamos. Não, muitas vezes, o que nós queremos. Sabe aquela criança que fica querendo porque querendo uma coisa e ela fica insistindo, o pai sabe que não é bom aquilo para ela e por isso o pai diz não. Acontece conosco também. Muitas vezes nós somos como que crianças mimadas que ficamos pedindo ao pai algo que ele não vai nos conceder porque não é bom para nós, não serve para nós, de forma especial para a nossa salvação. Mas, claro, aquilo que nosso coração almeja, nós devemos pedir ao Senhor sim. Mas, contudo, nós devemos unir o nosso coração ao coração do Senhor, para que a vontade do Senhor se estabeleça em nossas vidas. Por isso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É exatamente isso. E é a liturgia de hoje que está nos inspirando. Porque a primeira leitura de hoje está no livro de Miqueias. E o que é que diz essa leitura de Miqueias 7? Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, meus queridos. Versículo 14 de Miqueias 7. Escute. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. O Senhor quer te dar nesse dia que se inicia para nós, nesse dia que o Senhor fez para nós, a graça da autoridade. Sim, você que é pai, você que é mãe, você precisa receber a autoridade que vem do Senhor. Não uma autoridade meramente humana, mas a autoridade espiritual. Você que tem uma missão, uma função na sua família, na sua empresa, na sua casa, você precisa agir na autoridade. A autoridade espiritual. O Senhor está dando nessa manhã o cajado a cada um de nós. Ele diz: filho, recebe o cajado, porque eu reconstituo, eu reconstruo a tua autoridade, que não é somente uma autoridade humana, mas autoridade espiritual. Essa autoridade é o próprio Senhor que nos concede, porque Ele é a maior autoridade.
E eu preciso falar sobre isso porque hoje nós passamos por uma grande crise de autoridade. As pessoas não confiam mais em autoridades. As autoridades que falharam, autoridades civis, autoridades seculares, mas também autoridades eclesiásticas que talvez por fraquezas que fazem parte da vida de qualquer ser humano, mas que essas fraquezas elas acabam como que decepcionando outras pessoas, porque nós vamos perdendo referências. Mas olhe hoje, olhe para Jesus pregado na cruz. Ele é a tua maior referência, ele é a minha, ele é a nossa maior referência. Sim, se porventura as nossas referências humanas falharem, olhemos para a nossa maior referência, que é Cristo. Olhemos para o Senhor pregado numa cruz, aquele que amou até o fim, aquele que não parou, que não desistiu, aquele que seguiu, aquele que derramou o seu preciosíssimo sangue por amor a mim e a você. Sim, eu sei que muitas vezes nós somos como que feridos por contra-testemunhos. Quantas pessoas na minha história de vida, de caminhada, nesses mais de 20 anos de caminhada, que falharam e que eu tinha como grandes referências e que hoje não são mais aquelas pessoas que um dia eu olhava para elas e elas eram, mas eu precisei compreender que na vida nós certamente passaremos por situações assim. Sim, sabe por quê? Porque quando as pessoas falham, na verdade, o que nos decepciona é a imagem que nós criamos delas, e não a própria queda ou a própria fraqueza delas. E nós precisamos amadurecer para que aquelas pessoas que nós moldamos, que nós colocamos uma imagem, que nós fizemos uma moldura e que parece que aquilo era inviolável, nós precisamos compreender que todo ser humano é fraco. E ai de nós se não for a graça de Deus. Ai de nós se não for a misericórdia do Senhor. Eu também quero falar, e isso é muito importante para você, que feriu o seu coração por relacionamentos com pais, com pai ou com mãe. Pessoas que, sabe, colocaram pessoas em pedestais. Você que comparou pessoas, olha, mas o pai da minha amiga é desse jeito, meu pai não é. Você que foi comparando, pare com comparações, pare com os seus pedestais, pare de colocar as pessoas nas molduras, porque, na verdade, você precisa conhecer e amar as pessoas como elas são, inclusive com os seus defeitos, com os seus erros, porque isso tudo nos ajuda a crescer ainda mais. Sim, sabe quem são as pessoas que nós mais amamos na vida? Sabe quem são? São as pessoas que nós mais perdoamos. Sim, quem eu mais perdoei é quem eu mais amo. E, de fato, quanto mais nós convivemos com alguém, mais nós vamos ser ali levados a perdoar, porque nós somos atingidos. Eu sei que você é atingido. Eu sei que você é ferido. Claro, quanto mais tempo passa, nós deveríamos ficar mais maduros, mas tem gente que não fica. Tem gente que parece que regride, né? Regride. E que essa regressão traz a pessoa a um sofrimento maior ainda, porque parece que ela não viveu coisas, parece que ela não passou por etapas, ou ela pulou etapas, só pode, porque ela chega no momento que parece que ela quer desistir de tudo, que ela quer jogar tudo pro alto, porque fulano falou de mim, porque aconteceu isso, porque eu fui ferido. Sim, eu não quero aqui julgar ou medir a tua forma de sentir as coisas, mas eu quero dizer a partir de mim mesmo. Quantas vezes eu passei por situações que foram situações difíceis, delicadas, em que eu precisei passar por aquilo para que hoje eu fosse a pessoa que de fato eu sou. Eu sei que você está me compreendendo, porque nós vamos sendo passados, sabe, ali como aquele ouro que é provado no fogo. Nós somos passados como ouro no fogo, nós vamos ali trilhando um caminho da porta estreita, porque nós somos cristãos. Não há uma forma, não há algo diferente, não há uma fórmula mágica de nós sermos já aqueles santos perfeitos. Não,
mas há um caminho, e esse caminho deve ser percorrido por cada um de nós com muita seriedade. Essa seriedade, ela significa que há uma convicção, há uma decisão. Eu vou até o fim. Por quê? Porque eu fui chamado por Deus, mas eu decido. E como é que eu posso seguir de forma ainda mais, sabe, forte, ainda mais alicerçada, uma forma alicerçada de seguir? Assim, seguindo, apacentando com um cajado. Esse cajado é da autoridade. Eu digo mais, você precisa assumir essa autoridade. Autoridade que faz com que você lance palavras de bênçãos, em que pare de falar, sabe, palavras de murmuração, de reclamação. Ah, não vai dar certo não. Você, sabe, você está às vezes numa situação, em um trabalho, em uma atividade, até mesmo na missão, na igreja, na comunidade. A gente vai fazer uma coisa, a gente diz assim, olha, vamos fazer isso. A pessoa diz assim, esse negócio não vai dar certo. A pessoa já dá logo uma palavra negativa. A pessoa nem para escutar direito, nem sabe bem como é que é a inspiração. Já diz assim, ah, mas não vai dar certo. Isso vai ser muito difícil, sabe? São pessoas que estão ao nosso redor e que nós precisamos ter muito cuidado para que nós não esfriemos por causa dessas palavras. Mas nós devemos ter autoridade de dizer sim, em nome de Jesus vai dar certo sim. Em nome de Jesus isso vai acontecer, por quê? Porque o Senhor está nos inspirando e Ele é de fato o Senhor. Deus é Deus, nada é impossível para Deus. E nós vamos abençoando casas. Abençoe sua casa nessa manhã, nesse dia. Abençoe sua família, abençoe seus filhos. Lancemos palavras de bênção, cheias da autoridade, autoridade espiritual. Existe uma unção derramada sobre nós, sabe? Como aquele óleo que é derramado sobre a cabeça, como fazia-se nos ritos do Antigo Testamento, mas também nós fazemos isso nos nossos sacramentos, o sacramento batismal, o sacramento do Santo Crisma, da confirmação. O óleo que é colocado sobre o peito lá da criança ou do adulto mesmo, no batismo, e ali sobre a testa daquele jovem, daquele homem, daquela pessoa que está sendo ali crismada, confirmada na fé. O óleo da unção significa eu estou ungido, eu sou um homem ungido. Você precisa assumir isso. Diga comigo, eu sou ungido. Você, mulher, diga eu sou uma mulher ungida. Homem, eu sou um homem ungido. Jovem, eu sou um jovem ungido. Sim, o Senhor te ungiu. O Senhor derramou sobre ti o óleo da unção. E eu quero pedir nesse exato momento a graça dessa grande confirmação de Deus. Que o Senhor infunda o seu Espírito sobre cada um de nós. Que nós sejamos agora revigorados, restaurados. E que tudo em nós esteja em conformidade com a graça de Deus. A autoridade que nós precisamos para dar passos firmes no Senhor. A autoridade que nós precisamos para evangelizar. A autoridade que nós precisamos para falar. Nunca se viu tantas pessoas, sabe, que não têm força, que não têm autoridade ao falar e acham que a autoridade está nas pessoas que falam mais alto, ou que brigam, ou que têm força física ou força financeira. Ou pessoas que acham que, porque são, de fato, algum tipo de autoridade civil, podem mandar em outras. Não estou falando disso. Eu estou falando da autoridade espiritual que parte do coração de pessoas humildes. A humildade que faz com que nós reconheçamos que Deus é tudo para mim e é Ele quem age em mim. E a minha autoridade não é minha, mas pertence ao próprio Senhor. E o Senhor, Ele age através de nós. Meus queridos, que liturgia linda, que dia maravilhoso. Hoje, nessa terça-feira, nós precisamos clamar a Deus, que Ele venha nos ensinar a agir na autoridade espiritual. Lembre de Jesus que expulsava demônios, que curava cegos, leprosos, mudos,
surdos. Jesus que aonde passava transformava ambientes, sobretudo corações. Lembra do evangelho de domingo último? Quando Jesus entra na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, lá em Betânia. Por que Jesus entrou ali? Porque ele era amigo deles. Porque Jesus estava ali e ele tinha uma intimidade com eles. Ele falava, mas também ele ouvia. E ali havia uma liberdade muito grande, a liberdade daqueles que reconhecem quem é Jesus e que deixam que a palavra de Deus transforme os corações. Nós precisamos hoje abrir a porta das nossas casas para que assim como Jesus entrou lá em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele entre nas nossas casas hoje e ele fale o que ele quiser e nós obedeçamos e acolhamos dele a autoridade que ele quer nos conceder como pais, como filhos, como funcionários, sabe, como pessoas que vivem nesse mundo, mas não vivem à mercê simplesmente do que o mundo coloca, mas nós temos a palavra de Deus, que é a palavra de vida para nós. Eu sei que você está me entendendo, porque isso é muito forte. E essa autoridade espiritual, minha gente, ela deve ser, de fato, vivenciada por cada um de nós. As pessoas ficavam admiradas com a autoridade de Jesus. Sabe o que vai acontecer? As pessoas ficarão admiradas quando você abrir sua boca, porque dos seus lábios brotarão as mesmas palavras e a mesma unção da autoridade de Jesus. Mas como é que nós podemos ter essa autoridade, viver essa autoridade? Clamando a graça de Deus, pedindo ao Senhor os dons, estando unidos ao Senhor, porque quando eu me uno ao Senhor, eu vou agir em conformidade com o próprio Senhor. Jesus quer nos ensinar hoje que o maior no reino dos céus não é aquele que manda, mas é aquele que serve. Repito, o maior não é o que manda, mas o que serve. E nós queremos hoje servir, ser servos de Deus. Eu quero te servir, Senhor, com toda a minha vida. Eu quero me gastar, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero, Senhor, poder me gastar. Você lembra de Dom Henrique Soares, né? Nosso querido Dom Henrique, que por sinal, há 2 anos já faleceu, né? Nós estamos celebrando o 2º ano de sua morte, mas também da glória eterna, com certeza, como um homem santo que foi. E certa vez ele contou que quando ele decidiu ser sacerdote, ser padre, ele chegou para o pai dele, conversando com o pai dele. O pai dele ouviu a conversa toda e partilharam. E por fim o pai dele falou para ele: filho, não se poupe, sirva. Sabe, isso é muito forte. Porque é exatamente assim que deve viver um cristão. Não se poupe, sirva. Sirva. Sirva quando você for chamado, sirva quando você sentir no seu coração ali a necessidade do povo, de alguém, sirva. Sirva porque o Senhor está te dando um cajado e esse cajado te leva à autoridade, essa autoridade te leva a servir. Veja o caminho. O cajado te leva à autoridade, a autoridade te leva a servir. E quanto mais eu sirvo, mais eu sou feliz. Quanto mais nós servimos, mais nós somos felizes. Por isso, volte a servir, meu filho. Volte a servir. Seja servo de Deus, seja uma serva de Deus, minha filha. Leve aos confins da terra aquilo que Deus colocar no seu coração. Erlon, mas como é que eu faço isso? Mesmo já tendo estabelecido uma família, um trabalho, tantas coisas que eu já faço, sirva onde você estiver. Porque é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos propõe. Hoje, o Evangelho de Mateus 12, 46 a 50. Sabe o que aconteceu? Eu vou proclamar o Evangelho. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado:
quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo. Esse evangelho representa que Jesus alarga o seu coração. E nós precisamos compreender o contexto. Na língua odierna de Jesus, o tempo de Jesus, a palavra irmão representava, significava exatamente família, parentes. Né? Haviam muitos verbos no hebraico, no aramaico, mas poucos substantivos. E aqui, Jesus chama exatamente, olha só, esses são os meus parentes. Agora, aqueles que eu estou aqui. Sabe o que significa isso? Tem muita gente que acha que só pode servir quem está em casa. Eu só vou servir o meu esposo, só vou servir o meu filho, só vou servir... E aí, o Senhor vem nos ensinar assim, olha, tudo bem, em primeiro lugar, sirva assim a sua casa. Em primeiro lugar, sirva assim a sua família, porque esse é teu chamado. Talvez como um homem casado, uma mulher casada. Claro, existem outras vocações, os celibatários, os sacerdotes. Mas, claro, em primeiro lugar, a tua casa. Mas não se feche. Não se poupe. Um casal, olha o que é o sacramento do matrimônio. Um se dá ao outro e os dois juntos se dão aos outros. É isso que a igreja ensina, meus queridos. Tem muito casal que está perdendo sentido porque ficam ali, sabe, só os dois e aí não se aguentam mais. Porque não aprenderam a servir, não aprenderam a se doar, não ajudam outros casais, outras famílias, não servem. E aí há um cansaço aqui. Eu sei que você está me entendendo. Porque muitas pessoas não têm sentido de vida porque pararam de servir ou não descobriram ainda a alegria de servir. A própria palavra de Deus diz que a maior alegria em dar do que em receber. O evangelho de hoje nos leva a essa grande graça, a alargarmos o nosso coração para que sejamos servos e para que aproveitemos bem o tempo presente. Sim, eu estou servindo agora aos meus parentes, à minha família. Aqueles que eu sirvo todos eles são meus irmãos, minha mãe, aqueles que Deus me deu como presente. É por isso que o próprio Evangelho diz que quem deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, por causa de Jesus, por causa do reino dos céus, terá 100 vezes mais. E eu posso dizer, vocês aqui, por exemplo, que estão comigo agora, representam claramente o cêntuplo de Deus. Eu posso olhar para vocês e dizer, vocês são a minha família. Nós somos uma família, sim, nós somos uma família. Essa família é linda, porque é estabelecida na palavra de Deus, no amor de Deus e na missão que Deus me deu. Deus me deu uma missão, porque sabia que eu precisava de cada um de vocês. Meus irmãos, minhas mães. Sim, nós somos uma família. Por isso que nós nos amamos tanto, por isso nós temos um afeto. Talvez nem nos conheçamos fisicamente, né? Pessoalmente, melhor dizendo. Mas nós conhecemos o coração um do outro e isso é o mais importante. Porque nós vamos crescendo no amor, crescendo na graça, na intimidade. E nós não podemos deixar isso passar. É agora que está acontecendo. Que Deus te abençoe profundamente. Olha que coisa linda, né, gente? Que despertar lindo para nós. Que alegria poder viver com vocês essa grande graça. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês cresçam muito na graça. Que Deus vos abençoe, que Maria os guarde, que vocês sejam profundamente abençoados nesse dia e que nada e ninguém possam nos separar do amor de Deus. Um forte abraço, meus queridos, um forte abraço. Que Deus possa, desde já, os abençoar profundamente e que durante todo esse dia a bênção permaneça em cada um de vós. E, com a autoridade de Deus, sirvamos juntos para que nós sejamos cada vez mais felizes. Deus os abençoe e até mais, se Deus quiser.